o nosso próximo assunto, né, agora do segundo bimestre, a gente vai falar de setores da economia, tá? Mas e qual é a relação? Ó, o que é que vocês vinham, o que que nós vínhamos falando em geografia até agora, né? A gente vem falando da formação dos espaços, né, dos espaços no Brasil, etc e tal. Agora, a gente vai falar da divisão, como que a sociedade dividiu geograficamente os espaços. Porque imagina, o espaço em si, o espaço geográfico, ele não tem divisões, ele, né? Ele tem a natureza e os animais convivendo tudo. O ser humano achou melhor organizar esse espaço a partir do momento que ele começa a criar divisões nas áreas de trabalho. Então, por exemplo, assim, quem trabalha com a criação de gado, quem trabalha com a produção, com a venda de carne, quem trabalha com a venda de tecnologia. São áreas diferentes. Então, por conta dessas áreas diferentes, a gente começou a dividir, setorizar a economia e começamos a setorizar o espaço geográfico. A primeira e maior divisão do espaço geográfico, que é a que a gente começa a falar a partir de agora, eu não vou estar citando ela o tempo inteiro, eu vou fazer uma abertura dela agora, hoje. Mas a gente vai falar dela subliminarmente. Todas as vezes que eu estiver falando de uma atividade, eu estou falando do extrativismo pesqueiro, do mar, do pescador, não sei o quê. Poxa vida, tem que tornar-se assim, tem que ter um botão que aciona no cérebro de vocês, que imediatamente vincula vocês a pensar assim, extrativismo, então eu estou falando de qual sistema, qual setor da economia? Eu estou falando do setor primário, porque ele está tirando, extraindo diretamente da natureza para vender, para fazer comércio. O produto final dele é um produto que vem direto da natureza, então ele não passa pelos outros setores, ele não passa pelos outros processos. Então, ele vem do setor primário. Essas coisas têm que vir naturalmente na mente de vocês. Vocês já estudaram setores da economia quando vocês estavam no 7º e depois no 8º ano. No 7º ano, em relação ao Brasil, setores da economia do Brasil. E depois, no 8º ano em diante, os setores da economia nos diversos países e continentes do mundo, como ele se divide, como ele se organiza, quais são as atividades, certo? Eu creio que todos vocês devam se lembrar desse tipo de aula, desse tipo de assunto, né, gente? Então, agora o que a gente vai falar entra dentro dessa perspectiva, dessa lógica dos setores da economia. A apostila de vocês, ela já começa imediatamente falando do campo da cidade e da divisão entre os dois. Então tá, vamos primeiro falar disso. O campo e a cidade, ambos fazem parte daquilo que a gente chama de município, certo? Hoje, no Brasil e no mundo, nós temos todos os municípios divididos entre campo e cidade. Quando eu vou falar isso em termos geográficos, em conceitos geográficos, eu estou falando do espaço urbano e do espaço rural, certo? O campo sendo o espaço rural e a cidade sendo o espaço urbano. Tá, até aqui tudo bem. O que muitas pessoas confundem é que elas acham que falar de cidade e município é a mesma coisa, e não é. O município, ele é composto pela cidade, certo? E pelo campo, pelo interior. Então, isso forma um município. Agora, a cidade é só o espaço urbano daquele município, tá? Entenderam, gente? É só o espaço urbano, quando eu falo em cidade. Eu vejo que aqui em Pissarras, quando a gente vai para a região mais interiorana ali, o São Brás, aqueles lados ali, eu percebo bastante pessoas que ainda falam assim, hoje eu tenho que ir para Pissarras, hoje eu vou para Pissarras. Então, porque parece que vir para a cidade é diferente ou é longe, mas é tudo por uma questão de costume deles mesmo. O fato é que eles estão em Pissarras, né? Eles não vão para Pissarras. Se moram na área interiorana do município de Pissarras, eles estão em Pissarras. Só que eles estão no campo, eles estão no espaço rural de Balneário Pissarras, mas permanecem estando, né, em Pissarras, certo, gente? E essa divisão, ela já foi maior e mais perceptível, tá? A gente já teve momentos em que chegamos a ter uma divisão quase igualitária entre a área de campo e a área de cidade. Mais à frente, com dados, tabela, estatística, tudo, eu vou passar para vocês a diferença entre o antes e o agora.
E hoje nós temos no mundo uma média, assim, se for juntar todas as regiões do planeta, hoje nós temos uma média de 70% a 80% dos municípios com área urbana e só 30% a 20% de área rural. Isso é um problema? A gente vai discutir, vai falar tudo isso, se sim ou se não, se é um problema ou não. Mas é legal ir analisando o seguinte, se eu tenho um espaço geográfico, que eu chamo ele de 100%, 20% dele é para produção de comida, para produção de matéria-prima, e os outros 80% é para consumir isso, esse cálculo dá certo? Será que ele vai sempre ser bom? Sabe? Eu tenho 10 pessoas trabalhando, consumindo, 10 pessoas consumindo, só que só 2 trabalham. Como que vai ser o consumo? Vai ser um consumo justo e grande para todo mundo? Eu quero que vocês comecem a pensar, avaliar essas coisas, porque a gente vai falar bastante disso, tá? Mas vamos lá. Dentro do campo e da cidade, existe a divisão entre o espaço urbano, espaço rural, né? E a divisão entre os setores da economia também. Alguns setores da economia se destacam mais na área urbana. Outros setores da economia se destacam mais ou pertencem mais ao espaço rural, tá? Como a gente já vai partir direto para falar da área rural, a maior parte do nosso tempo agora, né, uma boa parte do nosso tempo do segundo bimestre, a gente vai falar do espaço rural, tá? A gente vai falar agora do espaço rural, do campo, que é uma maravilha de falar. Tem muita gente que mora na cidade e quando vai estudar essa parte do campo, etc., que saco, não sei o que, pois é o campo que nos sustenta, tá? Então, é imprescindível, importante, fundamental estudar o campo. Mas então tá, vamos falar assim. Eu espero, vamos ver, que vocês lembrem dos setores da economia. Agora vocês poderiam abrir os microfones para me dar um respaldo, né? Um retorno. Vocês lembram dos setores da economia? Primário, secundário, terciário e terciário quaternário? Sim. Pelo menos lembram que eles existem? Sim. Creio que sim. Tá. Sim. Então tá. Então a gente vai começar a falar do setor primário, certo? Ele é o primeiro, primário, a gente começa por ele. Bom, quando eu vou falar, quando vocês forem falar ou pensar em setores da economia, pense que tudo aquilo que a gente consome, o ponto final dos setores da economia é o consumir. E eu não estou falando de consumismo, dessa situação da globalização e do capitalismo atual, do consumir exageradamente, do que é o consumismo, né? É do consumir mesmo. Todos nós consumimos todos os dias, tá? Pode ser a pessoa mais cuidadosa, a pessoa que não é consumista, exagerada, não é compulsiva, mas consome porque você come, porque você usa água, porque você precisa de um sistema de esgoto, tratamento de dejetos. Enfim, de qualquer maneira, alguma coisa, algum serviço ou algum produto a gente consome. Então, os setores da economia, eles estão envolvidos em gerar produtos e mercadorias, serviços, né? Mercadorias ou produtos e serviços para serem consumidos. Mas tudo isso tem uma origem, tudo isso tem um processo. Então, o setor primário é aquele de onde vem toda a matéria-prima para o nosso consumo final. Aí eu vou falar do setor primário, vou estar falando muito de natureza, de criação, de extrativismo, de plantio, e daí vocês vão dizer assim, eu consumo todos os dias energia elétrica, por exemplo, agora na nossa aula, e um aparelho eletrônico, seja ele celular, ou notebook, tablet, enfim. Pois é, isso que você está consumindo agora, tá? Por que você não está consumindo no sentido do teu celular ou do teu computador serem um produto? Você está consumindo um serviço, que é a educação, certo? O processo educacional. Agora, para você estar consumindo esse processo educacional, tem que ter um instrumento. O instrumento é o computador, é o celular. Esse instrumento tem uma origem, que é a matéria-prima. E de onde vêm todas as matérias-primas? Da natureza. Não existe outra fonte,
tá? Por mais diferente que o seu notebook seja da plantinha que está ao lado da tua mesa ou da árvore que está lá fora, a diferença que você observa não é a diferença que existe de fato, tá? Porque se você for voltar na fonte desse teu computador, o que ele foi feito também é matéria-prima, também vem da natureza, certo? São metais, é o plástico que vem do petróleo, enfim, todos os produtos vêm de origem natural. Isso significa o quê? Que tudo que nós consumimos dentro da economia tem uma origem na natureza. Por isso que é tão importante cuidar, prestar atenção na natureza, cultivar de todas as formas que forem possíveis, o cuidado, permanecer com ele, né, a preservação, certo? Porque assim, ó, depois você se torna, observe o seguinte, o dia a dia vai se tornando um mecanismo em que você vai fazendo repetições, vai tornando rotina. E daí nessa tua rotina, você todos os dias sai de uma casa construída, entra no seu carro, não tem nada de natural ali, né? Ele é socialmente construído. Com os materiais, certo? Você não pensa em natureza, em água, você não está focando no natural do teu carro. Você pensa no carro como uma máquina. Você entra no teu carro, passa pelo asfalto, vai para o teu prédio, entra no teu escritório, senta na tua mesa que tem um computador. E esse é o seu dia. Nenhuma planta dentro do teu escritório não tem, certo? Analisem isso. Aí você pensa, ainda bem que o meu serviço não depende da natureza. Então, eu acho que não tem problema nenhum se desmatar mais um pouco. A gente precisa comer, a gente precisa não sei o quê. Pois é, cada uma das coisas que você comeu antes de sair de casa, que você tomou, cada um dos lugares por onde você passou, o teu carro, a tua casa, a roupa que você está vestido, tudo. Se você retornar ao processo de produção, tem origem da natureza. Entenderam? Então, agora a gente vai falar de setores da economia e falar do setor primário é falar do setor... Não existe um setor mais importante, porque todos estão correlacionados. Mas o setor primário, a gente já chama ele de primário, porque além dele ser a origem da matéria-prima, ele é o que faz a infraestrutura dos outros setores econômicos, tá? Então, digamos que quando você tem a construção de um prédio, primeiro você precisa fazer toda o fundamento do prédio, a estrutura com barra de aço, ferro, concreto, para que ele suporte o prédio. As nossas barras de aço, concreto e ferro da construção, setores da economia, é justamente a natureza, o setor primário. É ele que vai dar essa base, esse fundamento, certo, gente? O setor primário. Tá. Ok, vamos lá. Deixa eu ver se vocês... Deixa eu ir recapitulando um pouquinho. Setor primário, certo? Qual é a função dele, então? Ou qual é o que ele tem, o que ele produz? Matéria-prima, tá? Do setor primário sai toda a matéria-prima. Ok. Agora, quais são as atividades que envolvem o setor primário? Agricultura, pecuária e extrativismo. Eu estou transformando aquilo que eu vou colher em produto, eu estou transformando o animal que eu vou abater e que eu criei em produto, e eu também estou transformando tanto animal, vegetal quanto mineral que eu tirei da natureza, mesmo que eu não tenha colocado lá, em produto. Qual é a diferença entre eu falar pecuária e agricultura de um lado e extrativismo do outro? Nesse setor primário da economia. A diferença é a seguinte, no extrativismo, eu, ser humano, não recomponho, eu não refaço aquilo, certo? Agora, na agricultura e na pecuária, eu colho e planto, eu abato a carne, o gado, ou os frangos, lá, seja o que for, e eu mesmo crio o ambiente para a reprodução deles. Agora, quando eu vou fazer extrativismo, por exemplo, de alguma planta lá, deixa eu pensar, o babaçu. Quando eu vou fazer extrativismo de babaçu, não existe plantio de babaçu, porque se você fizer plantio de babaçu, a raiz ela vai tirar todos os nutrientes do solo e você não vai conseguir mais ter. Depois de 1 ou 2 plantios, acabou o babaçu e quase nada sobrevive ali. Então, onde tem que estar? Ele tem que estar no meio de outras plantas. Então, você não planta, você coleta apenas, tá? Por exemplo...
vai pegar lá atum, sardinha, que a gente compra tão bonitinho já na lata no mercado, né? Pois é, resultado do processo de extrativismo pesqueiro. Extrativismo animal através da pesca, tá? Ninguém vai conseguir, porque nós não temos uma área de mar assim para poder fazer confinamento de atum, confinamento de sardinha. Isso não tem como fazer. Aliás, a reprodução deles e tudo depende justamente dessa liberdade que eles têm. Hoje a gente já tem a produção no mar, que daí faz parte da pecuária. Já anotem isso para não esquecer, que são detalhezinhos bem importantes, que é a pecuária da maricultura, por isso que ela já se chama maricultura, porque você cultiva, já é possível o ser humano cuidar, manter, administrar. Vocês que vivem aqui na região litorânea já estão mais acostumados a falar e a entender que existe esse processo chamado maricultura, né? Então, vou apresentar rapidinho os outros setores da economia. A gente vai focar mais nesse, mas eu vou apresentar rapidinho os outros setores da economia. Setor secundário é o setor do processo de industrialização. Setor primário, áreas agrícolas. Setor secundário, indústria. O que aconteceu com o produto? O produto que teve uma origem ou que foi retirado da natureza pelo setor primário, no setor secundário, ele vai passar pelo processo de transformação, certo? Transformação para atender às necessidades humanas. Isso é a indústria, tá? Então, o setor secundário é o setor que transforma a matéria-prima em produtos que atendam às necessidades humanas. Quero que vocês gravem, anotem isso de alguma maneira, tá? Então, a função dele, do setor secundário, é fazer esse processo de transformação da matéria-prima em produtos que sejam diretamente relacionados às necessidades humanas, ok, gente? Por exemplo, assim, a partir do momento que eu tiro uma árvore, mas não tenho como colocar, eu vou tirar essa árvore, eu preciso transformar, eu preciso de papel. Quem vai fazer essa transformação da árvore, tirar as limalhas que a gente diz, vai fazer toda a transformação e celulose, etc., vai trabalhar com tudo isso para transformar em papel, é a indústria, tá? Então, observe, o que a indústria faz? O uso de matéria-prima para transformação em produtos que atendam às necessidades humanas. A gente precisa de papel, então tá ali a indústria para fazer isso, certo? Agora, quem faz essa atividade, então, qual é a área do setor secundário? É a indústria. O que ela faz? Transformar recursos naturais e matérias-primas em produtos que atendam às necessidades humanas, ok? Tá bom. Agora a pessoa eu vou dar o exemplo da cana-de-açúcar, tá? A pessoa já colheu a cana-de-açúcar, setor primário, ela plantou, colheu, vendeu. Para ela já se tornou um produto, encerrou ali. Para onde ela vendeu? Para uma indústria. Ah, tá. Agora a indústria começa o segundo papel, que é transformar essa matéria-prima em um produto que atenda às necessidades humanas. A indústria pegou essa cana-de-açúcar e uma parte da cana-de-açúcar que foi vendida para a indústria A faz açúcar. A segunda parte da cana que foi vendida para a indústria B vai fazer etanol, vai transformar isso em combustível, ok? Um combustível, biocombustível, né? Certo? Então tá, quem vai fazer isso? A indústria. Ela tá fazendo o papel dela, ela tá transformando a matéria-prima em um produto que atenda às nossas necessidades, certo? Vai fazer o açúcar do teu cafezinho e quando você terminar teu cafezinho, você vai pegar, vai lá ligar seu carro para sair com ele. Você não está usando mais gasolina porque ela tem um potencial muito grande de poluição. Você resolveu usar etanol, que vai vir dessa cana também, tá? Ok. Agora você vai... Só que assim, para o cafezinho vir parar na sua mão, o açúcar que você vai adoçar o seu café em casa vir parar na sua mão e o teu carro ter combustível dentro dele para que você possa sair, aí eu dependo do setor terciário, ok? O produto já saiu da indústria, porque não adianta ele ter saído do campo para a indústria manipulou, transformou, e aí? Como é que se tem acesso a isso? Bom, aí vem o setor terciário, certo? O setor terciário, qual que é a função dele? É a distribuição dos produtos feitos na indústria, tá? Então, quais são as 3 atividades do setor terciário? Presta atenção, são 3 atividades. Tem muitas, mas essas são as 3 principais.
o comércio, a comunicação, e alguém lembra de vocês qual que é o terceiro? É porque senão fica só eu falando aqui, né? Comércio, a comunicação, qual outro? Transporte, tá? Então, comércio, comunicação e transporte. O setor terciário já foi possível sem essas três. Hoje, ainda mais numa era tecnológica como nós estamos, ele não existe sem esses três pilares, tá? O setor terciário. Então, tá, o que o setor terciário faz? Ele é responsável pela distribuição dos produtos feitos no setor secundário, originados do setor primário. Essa distribuição é feita como? Estamos nos sistemas capitalistas no mundo inteiro, sistemas de comércio, né? Mesmo que não capitalista, é um sistema de comércio, então ele vai vender esses produtos. E quais são as três atividades principais? Comércio, transporte e comunicação. Observem, se eu não tiver um comércio para vender o açúcar, não adianta eu fazer propaganda e nem ter caminhões disponíveis, certo? Se eu não tiver, se eu tiver o comércio do açúcar, eu tenho o mercado que vai vender o açúcar, mas eu não tenho quem traga ele para mim e não posso fazer propaganda que eu tenho açúcar, provavelmente eu não vou vender. Se eu não tiver, entenderam o que eu estou dizendo? Agora, nesse caso, eu não tinha o transporte. Se eu não tiver a comunicação, eu tenho o comércio, e veio o açúcar até mim, as pessoas vão poder levar o açúcar embora. Mas na minha cidade tem diversos mercados. E todo mundo está vendendo o açúcar mais ou menos pelo mesmo preço. Eu consegui o açúcar R$2 mais barato da minha fonte. Então, eu posso vender R$2 mais barato. Se eu não usar da comunicação, dos sistemas de comunicação, para difundir isso, a minha mercadoria vai ficar parada, eu não vou conseguir vender. Então, hoje, o que já foi desnecessário há umas 4 décadas atrás, 5 décadas atrás, que é a comunicação, hoje é imprescindível. Qualquer negócio que queira ter futuro tem que investir na área de educação. De educação não, comunicação. Hoje existem as comunicações virtuais, né? A gente vende produto, oferece produto, compra produtos pelos meios virtuais, pela internet, rede social, site, esse tipo de coisa. Tranquilo? É uma forma de comunicação para que, lembrem lá, a função do setor terciário, distribuir esses produtos feitos para atender as necessidades humanas, ok? Tá. E agora, a apostila de vocês, muito bem formosa aqui. Eu vou acrescentar um monte de coisa. Esse bimestre mesmo vai ter muita coisa que eu vou acrescentar, tá? A apostila de vocês, ela vem falando até aqui, do setor terciário. Eu vou acrescentar e quero que vocês anotem aí, prestem bem atenção quando eu disser que estou fazendo esses acréscimos. Por gentileza, vocês estejam sempre com papel e caneta em mãos, tá? Então, eu vou fazer um acréscimo dizendo para vocês que existe o setor terciário quaternário. Tá, mas se tem primário, secundário, terciário, quaternário? Não. Por que ainda não é só quaternário, é terciário e quaternário? Porque o quaternário só existe dentro do terciário. Ele não tem como desvincular, tá? Todos estão relacionados. Mas, por exemplo, assim, o setor secundário vive muito bem, obrigada, se sem o setor terciário necessariamente, tá? Ele pode fazer a produção dele e tal e vender menos, vender pouco. Ele pode vender direto da indústria, né? Como é que a gente chama essas lojas que vendem direto na indústria? Esqueci o nome. Mas tem loja de roupa, loja não sei o quê, que você vende, acho que é outlet, uma coisa assim, que vende direto na indústria, certo? Tem possibilidade disso existir? Tem. Tem possibilidade de não fazer propaganda? Você talvez não vá se colocar tão bem no mercado, mas tem a possibilidade. Existem essas situações. Agora, o terciário quaternário, ele só existe se ele estiver dentro do terciário. E o que é o terciário quaternário? O que faz o terciário quaternário? Ele vende, em especial, não produtos, mas serviços, certo? O setor terciário quaternário, ele vende serviços e tecnologia, ok? Então, quando vocês pensarem em robótica, é setor terciário quaternário,
porque ele é o desenvolvimento com acréscimo de mão de obra qualificada, tá? Sempre no setor terciário e quaternário, a mão de obra precisa ser altamente qualificada. Então, quando vocês forem falar de, por exemplo, engenharia genética, é setor terciário, quaternário. Quando vocês forem falar da educação, professores, setor terciário, quaternário. Você não está vendendo um produto, você está vendendo um serviço que exige qualificação profissional. Entenderam? É dentro dessa perspectiva. Então, eu não tenho como comercializar o meu serviço se eu não estiver dentro de uma instituição comercial. Por isso que o setor terciário e o terciário quaternário, eles não se desvinculam, eles andam juntos. Não adianta nada eu ter um laboratório de biogenética, certo? E ter os melhores profissionais dentro dessa área de atuação, se eu não tiver o setor terciário de comércio de todos aqueles produtos, seja transgênico, vacina, seja o que for, para vender, para passar isso à frente, tá? Então, o terciário quaternário, ele vende produtos com qualificação profissional e tecnologia. Aí, os exemplos eu já dei alguns. Eu falei da biotecnologia, falei da engenharia genética, falei do processo da educação, tem a medicina, certo? Porque o que o médico vende não são os produtos que ele usa ali, ele está vendendo o serviço dele, é isso que ele oferece, é isso que se torna o aspecto econômico dele, a mercadoria. Lembrem que eu falei bem no comecinho da aula, os setores da economia existem para que tudo isso que a gente precisa, no fim das contas, que são produtos, cheguem até a gente. Esses produtos podem ser mercadorias, como podem ser serviços, tá? Tem as pessoas que trabalham na área de serviços, produção de serviços, e pessoas que trabalham na área de produção de mercadoria. Agora, eu paro um pouquinho para que, não lá no fim do bimestre, tá? E nem no dia da entrega do trabalho, mas para que nesse momento vocês já me digam o que ficou de dúvida, qual parte não conseguiu pegar, se não relacionou uma coisa com outra, se está dando conta de anotar as coisas, é agora, tá? E isso está sendo gravado para não ter dúvidas depois de que as oportunidades todas foram dadas durante o bimestre. Dúvidas, pessoal? Professora, é o seguinte, meu computador tá lento e eu só consegui entrar agora, então tu podia mandar a gravação da aula para mim depois? Essas gravações de aula, elas não são enviadas direto para os alunos, elas estão sendo postadas no site da escola. No site não, desculpa, no canal no YouTube do Prisma. Já viu que tem um canal no YouTube do Prisma? Todas as aulas estão indo para lá. E a partir de agora, mais ainda. Aí vocês só busquem lá no YouTube, Centro Educacional Prisma, e as aulas estarão lá, disponíveis. Tá bom? Ok, obrigado. Eu não sei se a de hoje, eu vou tentar mandar hoje. E eu não sei se o Fábio vai conseguir enviar hoje, mas é uma possibilidade. Tá bom. Tá, mas em relação ao assunto, por gentileza, gente. Setores da economia. Tudo bem até aqui, então? É? Que já tá acabando a aula. Eu vou passar para vocês um vídeo também, mais um vídeo curtinho, falando também dos setores da economia, só que com ilustrações e tal, que ajuda a gravar melhor também. E também vou passar um outro videozinho. Não vou deixar nenhuma atividade hoje, nada para vocês fazerem, porque eu sei que tem bastante gente que ainda precisa colocar coisas em dia para fechar o primeiro bimestre. Peço a gentileza de todos aqueles que ainda precisam fechar coisas para entregar, que o façam o mais breve possível para colaborar com o nosso trabalho também. Porque lembrem-se, nós estamos às 7h15 da manhã, todos os dias aqui, desde o dia 30 de março, tá bom? Então, agora a parte de vocês precisa também ser feita e todos precisam colaborar, ok? Mas, Amanhã... tipo assim, ó, professora, de 15 falar. trabalho deixou de entregar um. Aí dá ruim ou não? Vai prejudicar a tua nota, porque vai somar 14 e vai dividir por 15. Não, sim, mas daí, tipo, não ligam aqui, não tal, né? Não sei, Adria. Todos os trabalhos que a gente não está recebendo, a gente passou para vocês na semana passada e agora está passando para a Joyce. Tá bom? Sim, dá uma preguiça fazer o de artes, cara. Meu Deus do céu. É porque deixa acumulada aí, dá preguiça, dá cansaço mesmo. Ah, mas desenhar dois negros dançando não é pra mim. Faz parte, faz parte.
Então tá, vou falar com vocês agora, a partir de agora, lá pelo WhatsApp, para passar os vídeos e coisa, tá bom, gente? Amanhã a gente se fala de novo. Ó, muita energia, que esse bimestre só tem coisa legal. Eu, pelo menos, o meu bimestre favorito do ano é o segundo. Ele é o maior, o mais denso, mas também é o mais gostoso, tá bom? Beijo, até amanhã. Tchau. Tchau.